Estou aqui mais uma vez para estar trazendo a palavra do Senhor. Hoje eu quero estar falando, de uma das igrejas lá de Apocalipse, que lá em Apocalipse fala sobre as 7 igrejas da Ásia. Eu vou estar falando da primeira igreja da Ásia, que é Éfeso, que se encontra lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. A gente vamos entender que a Bíblia fala, com esta igreja de uma forma sucinta. Se a gente for adentrar na palavra do Senhor, a gente vamos entender que antigamente, em Éfeso, a cidade de Éfeso era uma cidade idólatra, onde adoravam uma deusa chamada Diana. Na mitologia, essa deusa, ela era uma deusa da lua. Eles consideravam que ela era uma deusa dos animais, da natureza e da caça. Era um lugar prostituto, um lugar adúltero, um lugar onde as pessoas não tinham nenhuma afeição de Deus, não adoravam Deus de forma alguma. Se a gente for lá no livro de Atos, a gente vamos ver várias passagens onde Paulo vai nesta cidade, vai em Éfeso, pregar a palavra do Senhor. Ali ele começa a pregar o evangelho. E ali os povos começam a deixar um pouco a afeição por essa deusa e começam a voltar para Cristo. Elas começam a adorar a Cristo. Ela começa a buscar a Cristo. A gente vamos entender que era um povo pagão, um povo sem ensinamento da parte de Deus. Um povo que adorava uma deusa que para eles que estava acima de tudo, Era uma cidade que era considerada uma das 7 maravilhas do mundo, O templo daquela cidade era um templo muito grande, muito bonito, e era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. E aquele povo aos poucos começou a ouvir a palavra do Senhor e foi se convertendo, foi se levantando, foi buscando a face de Deus, e eles se converteram. E aquele templo, que era a adoração de uma deusa pagã, uma deusa que tem boca, mas não fala, uma deusa que tem ouvido, mas não escuta, uma deusa que tem mão, mas não apalpa. Esta deusa era uma deusa morta. Só que eles começaram a conhecer o Deus verdadeiro, o Deus criador do céu e criador da terra. E eles ali começam. E a palavra do Senhor, lá nesse mesmo livro de Apocalipse, capítulo 2, Vamos estar lendo aqui versículo 2 e 3, que diz assim: Eu sei as tuas obras, e os teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansasses. Então aqui Jesus, ele revela para João, que escreve Apocalipse, sobre as 7 igrejas. E hoje, essas 7 igrejas é consideradas as igrejas do mundo, como as igrejas estão situadas, como as igrejas estão se agindo. E aqui essa igreja é considerada, eles começam a dar oportunidade para que essa igreja venha mudar, para que essa igreja venha entrar na posição. Porque aqui no versículo 4 e versículo 5 do mesmo capítulo vai dizer assim: Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aqui Jesus está revelando essa palavra, para João, como estava essa igreja. Essa igreja estava começando a voltar aos teus costumes passados. Estava começando a deixar o primeiro amor, a primeira oportunidade que ele estava tendo com Cristo, deixando de lado, e abandonando a primeira obra, abandonando. E o Senhor começa a indagar, o Senhor começa a corrigir, o Senhor começa a dar oportunidade para que essa cidade se arrepende e não volte para onde eles estavam,
e se firma no Senhor. Se a gente for olhar aqui no versículo 7, vai dizer assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que árvore da vida é essa? Aquela mesma que lá em Gênesis, quando o Senhor colocou aquela árvore no meio do jardim, para que Adão e Eva viessem comer dela, a árvore da vida. E Adão e Eva preferiam escolher a árvore do conhecimento, do bem e do mal, e deixou a árvore da vida. E ali a Bíblia vai relatar em Gênesis que o Senhor guardou aquela árvore, colocou o anjo ao redor daquela árvore, para que ninguém venha tocá-la, e expulsou eles do jardim. E essa árvore é a mesma árvore que o Senhor falou: se vocês vencerem, vocês comerão dessa árvore da vida. Eu posso ter no meu quintal um pé de manga, eu posso ter no meu quintal um pé de jabuticaba, dando um exemplo. E esse pé de manga tem um tempo certo de dar o seu fruto. Esse pé de jabuticaba tem um tempo certo de dar fruto. Mas se a gente for lá em Apocalipse, vamos estar lendo aqui Apocalipse capítulo 22, versículo 2, que diz assim: no meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. A Bíblia está falando que essa árvore não cessa de dar fruto. Todo mês ela está dando fruto. E muitas pessoas hoje têm um pensamento que esse fruto é uma maçã, outros esse fruto como outro fruto. Só que eu imagino que esse fruto é algo que a gente nunca viu algo parecido. É um fruto que está aguardando para aquele povo que for salvo, para aquele povo que for morar na cidade celestial. A Bíblia aqui no capítulo 22, onde eu acabei de ler, também vai falar que a folha daquela árvore é para sarar, para curar as nações. Isso aqui também eu começo a entender. Curar essa nação como? Aquele povo que foi para o céu, que veio do mundo tribuloso, veio do mundo cruel, que é esse que nós estamos vivendo. Um mundo onde tem muitas coisas desiguais, muitas coisas que nos deixam tristes. E essa folha vai sarar. Nós vamos chegar no céu. E quando chegar lá, nós não vamos lembrar do que praticamos aqui na terra. Mas para ir no céu, a Bíblia relata bem claro, no capítulo 2, versículo 7 de Apocalipse, que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então a Bíblia ela é muito séria, a Bíblia é verdadeira. A Bíblia relata que pode passar o céu e a terra, mas minha palavra não há de passar. Essa é a palavra do Senhor Deus. E aqui diz que aquele que vencer é aquele que permanecer. Não adianta eu querer estar de qualquer jeito e pensando que eu vou para o céu. Não, de maneira alguma. Eu tenho que vencer. Eu tenho que permanecer até o fim. Eu tenho que viver buscando a presença do Senhor. Temos que viver remando. Temos que viver buscando a face do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela diz, pega a tua cruz, aquele que quer me seguir, pega a tua cruz e siga-me. Ou seja, nós temos que segui-lo ele. Nós temos que pegar a cruz e ir adiante do Senhor. Porque não adianta eu estar aqui, vivendo de qualquer maneira e pensar que eu estou salvo. Não é desta maneira. Eu tenho que viver buscando a face do Senhor. Eu tenho que viver buscando o Senhor, para que eu venha permanecer até o fim. E essa palavra que eu tenho para os vossos corações, que venha ficar firme na presença do Senhor, busque ao Senhor, seja uma igreja limpa, seja uma igreja que tem propósito de ir morar no céu, seja uma igreja que quer ir morar na cidade celestial. Não seja como essa igreja que estava esfriando. Só que quando a palavra do Senhor vem ao nosso encontro para nos corrigir, é porque nós entendemos que é porque o Senhor nos ama. Porque o pai que ama o filho, ele corrige. E Deus está nos corrigindo para que nós venhamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, que nós venhamos nos arrepender das nossas falhas, que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados e voltar para Cristo. E essa é a palavra que eu tenho para você. Volte agora, porque talvez amanhã pode ser tarde. Porque a Bíblia nos leva a entender que temos que viver o hoje como se fosse o último dia das nossas vidas, porque o amanhã
só a Deus pertence. Amém? Esta é a palavra que eu tenho para os vossos corações. Falei uma palavra curta, porque se a gente for adentrar, né, nessas cartas, se a gente for nos adentrar nessas igrejas, né, para explicar, para explanar ela mais, vai levar muito tempo, porque é muito grande, tem muita coisa para a gente aprender. Isso daqui foi somente um pequeno esboço, foi somente um pequeno estudo para que nós viemos entender um pouco da grandeza de Deus, que Ele nos ama e que Ele nos dá oportunidade de voltar para trás e voltar para Ele. Desiste de viver neste mundo de tribulações, desiste de viver praticando as coisas que não agradam a Deus e começa a voltar para Cristo. Nós temos que estar neste mundo com um pensamento: eu estou aqui, mas a minha mente está ligada lá no céu. Eu estou aqui, mas eu sou peregrino. Aqui eu só estou de passagem. Eu quero ir para o meu lar, que é onde está o meu Pai Celestial. Amém? Um abraço grandão no vosso coração. Fica com Deus e essa palavra venha falar grandemente no seu coração.